E Dudu já não é mais jogador do Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do acordo financeiro entre as partes e fala também sobre o próximo clube do atacante. Tudo indica que será o Galo, mas no Atlético me contaram que São Paulo, Corinthians e Santos também estão de olho. Para completar, preciso te contar bastidores de uma treta envolvendo emissários da CBF na tentativa de contratação de Carlo Ancelotti, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Agora quero começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Alejandro, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro na temporada passada, atualmente no CSKA da Rússia, e a coisa não tem funcionado bem para ele. Só 4 partidas desde a transferência para o exterior, nenhum gol marcado, vários jogos como reserva, e o Alejandro tem dado sinais de que gostaria de voltar ao Brasil. O Internacional é um dos interessados. A informação mais importante dessa sexta-feira, Cruzeiro e Dudu chegaram a um acordo para a rescisão do contrato que só se encerrava em dezembro de 2027. Dudu vai ter direito a cerca de 16 milhões de reais pela dispensa. Importante lembrar que se ficasse com o atleta até o fim do contrato, o Cruzeiro desembolsaria mais de 50 milhões de reais. A partir de agora, a pergunta que fica é para onde vai o atacante de 33 anos de idade? Desde a última terça-feira, o André Cury, representante do Dudu, conversa com o Galo. Dá para dizer que o Atlético é favorito na contratação do jogador. O Cruzeiro não colocou nenhum empecilho nesse contrato ou nessa rescisão de contrato para que o atleta pudesse atuar por um rival. E aí é natural que o Dudu opte por jogar no Galo, com um salário menor do que o atual de 1.600.000 por mês, a que ele tem direito no Cruzeiro, até porque o Dudu vai ter direito a uma bela compensação financeira na Raposa. Mas, antes de gravar esse vídeo, conversando com uma fonte atleticana, eu vi que o Galo não é o único na parada. Santos, Corinthians, São Paulo e também Grêmio são outros interessados. Não consegui a confirmação de nenhum desses clubes, mas confesso que fiquei surpreso ao imaginar a possibilidade de o Dudu defendendo a camisa do Corinthians, do São Paulo ou do Santos, diante da excelente relação que ele tem com o torcedor palmeirense. Dá para dizer que o Dudu tem no Verdão o clube pelo qual ele despertou a maior paixão, embora a relação dele com a presidente Alviverde seja a pior possível. Leila Pereira, inclusive, entrou na justiça processando o atacante depois que eles trocaram xingamentos públicos. Só para completar a passagem do Dudu pelo Cruzeiro, para lá de discreta, só 17 jogos e 2 gols marcados. Ele foi afastado depois que o técnico Leonardo Jardim descobriu que ele havia pedido pro presidente, pro dono da SAF do clube, pro Pedro Lourenço, a demissão do treinador. Sem clima para ficar, o Dudu está livre no mercado. O Cuca faz enorme pressão para que ele vire reforço atleticano, e independente de se virar reforço do Galo, do São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Grêmio ou qualquer outro clube, Dudu só pode voltar a atuar a partir de 2 de junho, quando a janela por aqui reabre. E você, gostaria do Dudu no seu time do coração? Para onde você acha que ele vai? Treinamento pela manhã na Arena MRV. O Galo realizando seu primeiro trabalho no novo gramado sintético da Arena MRV, já buscando adaptação para a próxima semana. Dia 11, a reestreia do Atlético em casa contra o Fluminense na Casa Nova do Galo, com gramado novo, com catracas novas, com estádio praticamente reformado, com acústica nova, enfim, muita coisa de novidade para o torcedor que já está ansioso para voltar para a Arena. Agora, Nath, o assunto é Dudu, não no Cruzeiro, no Galo agora, já que tem a rescisão, né, Nath? Já conseguiu a rescisão em mãos, o Dudu passa a ser então uma bola no caminho do Atlético. O Atlético tentando acertar com o jogador, intensificando conversas e tendência de fechar contrato na próxima semana. O Galo quer contar com o Dudu, o Cuca já conversou com ele, o próprio Dudu já teria conversado com alguns ex-colegas de Palmeiras que hoje integram o elenco do Atlético, então a coisa caminha para isso. Mas, para que isso aconteça, o Dudu terá também que se adequar ao orçamento do Atlético. Essa é a grande questão. Mas pelo que a gente apurou aqui na Itatiaia, uma apuração em conjunto com Guilherme Souza, com Henrique André, com Cláudio Rezende também, é que a coisa deve acontecer, o Dudu então se tornando novo reforço do Galo. Falando do jogo de segunda-feira contra o Juventude, o Cuca pode ganhar um reforço para o ataque. Júnior Santos, que ontem realizou parte dos trabalhos com os demais companheiros, se treinar hoje e amanhã, quem sabe viaja e passa a ser opção para o Cuca no ataque do Galo, que não terá o Hulk suspenso. Afinal, eu já comecei a enquete
Só para dar um parecer para vocês aqui. Deixa eu ver se eu comecei mesmo. Comecei. Olha como é que as coisas mudam. Agora, só olha, anteontem era 34% não, 34% sim, 66% não. Agora já é 70% sim, 30% não. Como é que as coisas vão mudando? Matheus, qual o seu parecer aí? Vamos tentar entender os seus argumentos. Bom, eu concordo com o que o Emerson falou, ele tem um ponto, assim, que ele está defendendo aí, tanto o positivo como o negativo, mas eu acho que um ponto que ele não citou, ele falou do salário, né, mas o tempo de contrato, que eu acho que é importante. Porque se ele chega aqui, ele joga um ano, e depois ele fica 2 encostado, vai ser um novo Vargas para a gente aí, aquele jogador que vai ficar ali só... Será que vai aceitar a reserva? É a primeira pergunta que eu faço do Dudu. Ele vai tirar quem ali? Porque eu, particularmente, não tiraria nem o Coelho e nem o Rony para colocar Dudu de titular. A não ser que ele vai começar a jogar muita bola, mas assim, eu não acredito. Então, eu sou o contra o Dudu. Eu sou aí da parte que não quero o Dudu aqui no Galo, não. Mas assim, claro que eu respeito a história, que o Galo recupera jogador e tudo mais, então pode ser que o Dudu venha a queimar minha língua, eu até espero que isso aconteça, caso ele feche com o Galo, mas eu, se eu fosse dono do Galo, eu não contrataria o Dudu, não. Eu hoje até falei lá na TV que eu não estou discutindo aqui o lado técnico. Dudu é um bom jogador? É um bom jogador. O Cuca quer muito, se tem um peso? Tem. Mas o Cuca quer muito. E o treinador, ele não olha a questão salarial. O Cuca não olha assim, peraí, eu quero o Gregory do Botafogo, mas para tirar do Botafogo tem que pagar tanto, tanto. Não, ele virou para a diretoria, eu quero o Gregory do Botafogo. O Atlético foi lá e não conseguiu tirar. Ele falou, eu queria o Vila Sante do Grêmio. O Atlético foi lá e não conseguiu tirar. O Cuca não tem essa preocupação com salário, com quem. Não, ele vira e fala, olha, dentro do que eu estou vendo aqui, oportunidade de mercado. Ele ainda fala assim, oportunidade de mercado, é bom jogador, vai ficar livre. Aí o Cuca fala assim, o Atlético não tem que pagar nada para trazer ele, já é uma economia. Então, quem sabe, eu quero. Se conseguir, eu quero. Isso aí cabe, claro, ao Paulo Brax, né? Sentar, bater um papo com o Vitor, com o orçamento do Atlético, que tem o Bruno Musi lá para olhar isso. Só para lembrar, o Bruno Musi disse que o Atlético na janela teria que vender jogadores. Só não vamos esquecer aqui. Ele falou. Paulo Brax falou que teria que ter criatividade para trazer jogadores. O Dudu é uma criatividade? Pô, sim, é uma criatividade. Você não tem que pagar o salário. Nesse aspecto, chamam-se disso. Mas, de qualquer forma, cara, eu vi aqui, alguém falou aqui, eu ouvi meu amigo Paulinho Azeredo falar na Itatiaia que ele ganharia menos de 1 milhão. Não sei, Igor Pereira, se eu vou conseguir acreditar nisso. Não sei. Igual eu estava no Dono da Bola, recebi uma informação de uma pessoa do Atlético, que me disse, olha, se ele vier para o Atlético, nós temos aqui um teto orçamentário, né? Nós temos que não podemos extrapolar o nosso limite orçamentário aqui. Para ele vir para o Atlético, ele tem que ganhar metade do que ele ganha no Cruzeiro. Me falaram isso, metade. No Cruzeiro ele ganhava 1,8 milhão. Beleza, seria 900 mil, que é mais ou menos o que a Itatiaia falou agora. Menos de 1 milhão. Só que eu fico pensando assim, será que ele vai abrir mão disso? Será? Né? Porque, olha só, ele tinha uma multa para o Cruzeiro que seria 63 milhões. Ele abriu mão e está ganhando já 15. Ele abriu mão de uma boa grana, né? Cá para nós, né? Que ele tinha direito para poder fechar em 15. Parcela de 24 vezes. Bem, já abriu mão. Ele vai abrir mão agora de salário? Aí, tudo bem. Tem uma questão que eu estava conversando com meu amigo Thiago Fernandes agora, antes de começar a live, está fazendo as contas. Se você pega 15 milhões e divide 24 vezes, ele vai estar ganhando 625 mil por mês do Cruzeiro, durante 2 anos. O Atlético pode fechar um contrato com ele com 2 anos. Se o Atlético oferecer, vamos colocar 900 mil, que é o que estão falando, com mais 625 milhões, daria 1 milhão e 1 milhão e 525 por mês que ele receberia. Se ele agregar o que ele ganha do Cruzeiro e do Atlético, 1 milhão e 525. Dentro do que a gente imagina mensalmente para ele, talvez seria uma boa. Né? Ficaria aqui em Belo Horizonte. Isso me faz entender, Matheus e Emerson, que poderia ter uma lógica dele baixar o valor. Se ele estivesse fazendo essa junção, entendeu? Pega o que eu vou receber do Cruzeiro durante 24 meses, o Atlético faz um contrato com ele, acho que vai ser também de 24, e aí ele junta as duas somas e fala, opa, estou ganhando 1 milhão por mês, então vale a pena, porque aí eu não preciso me preocupar
com trocar de casa, posso continuar morando na mesma casa, adaptação, já tem 4 meses que minha família está aqui. Olhando nesse patamar, pode até ser. Porque o que pega para mim é muito a questão salarial. É o que o Atlético vai gastar. Exatamente. Vou voltar a falar o que eu falei hoje nos donos da bola na hora do almoço. Contratar o Dudu por 1.800.000, meu amigo, não dá. É um absurdo. Já foi um absurdo trazer o Rony pelo valor que trouxe. Já foi um absurdo trazer o Júnior Santos pelo valor que trouxe. Tá? Sinceramente. E aí depois vem o nosso CEO e fala, não, nós temos que vender jogador. Vai ter que vender, você vai trazer um cara que ganha 1.800.000? Porque a minha maior preocupação, amigos, é o seguinte. Ô, Matheus, você acha que o maior problema do Atlético hoje vai ser solucionado se contratar o Dudu? De jeito nenhum. Você acha, Hermes, que vai ser? Também acho que não. O Atlético precisa de um zagueiro, precisa de volante, precisa de marcação, né? Precisa de um primeiro volante, precisa de um zagueiro para jogar junto com o Lianco. O Atlético precisa de 2 atacantes, um velocista, precisa de um camisa 9 para o lugar do Hulk, não vamos falar daqui a pouco. Precisa. O Dudu, ele pode chegar para agregar? Pode ser, inclusive, hoje no bastidores da Band, alguém pegou uma informação que o Cuca estava pensando em colocá-lo como um 10 no Atlético. Então ele estaria ali, né, jogar no meio como um 10. Ainda falei, pô, mas será que o Scarpa vai para o banco para ele? Não, mas aí ele deslocaria o Scarpa para jogar pela direita. Mas quem vai marcar nesse time? E já tem esse problema, né? A gente Então, já tem assim, de tudo tem um defensiva. contexto que tem que ser pensado, mas a questão da qualificação técnica dele é indiscutível. Não tem coisa. Se você virar para mim falar que ele vai ganhar 900.000 no Atlético, eu falo assim, pode trazer. Pode trazer. 900.000 eu acho que pode trazer. O Vargas estava aí, ficou aí, não joga metade que o Dudu joga, pode até trazer. Agora, só não admito, e falei isso hoje ao vivo, é depois que o Atlético fechar com o Dudu, virar e falar assim, olha, encerramos as contratações na janela, porque chegamos no nosso limite orçamentário. Peraí, precisa de um zagueiro, de um volante. Então, se não tem dinheiro para gastar, gasta primeiro aonde precisa. Porque você vai trazer o Dudu, não vai evitar você ter um meio de campo sem ter volante igual nós temos, gente. Então, eu só espero que nesse planejamento aí, eles estejam olhando tudo. Viu, Emerson? Porque hoje o Atlético tem um meio de campo que, se desculpe, mas é frouxo na marcação, cara. Exatamente. A gente fala isso toda live, Breno. A gente fala isso toda live aqui, ó. Toda live a gente fala a proteção da zaga, falta o zagueiro, falta essa proteção. Agora, é igual você comentou e diversas pessoas estão comentando aqui no chat. Eu acho que a mudança, inclusive, no percentual de aceitação tem a ver com isso, Breno. Se é para trazer nessas condições, com o elenco curto que o Atlético tem, o elenco do Atlético do meio para frente, olha o que está acontecendo. Ora, um jogador como o Dudu, bem, né, recuperado, com o aval do Cuca ali, ó, eu acho que é uma excelente oportunidade. Agora, tem que vir nessas condições. Se vier nessas condições, ok. Agora, ficar entrando numa aventura, pagando milhões para uma incerteza, né, como o Dudu. Agora, o que me chama a atenção também, o Breno, é que eu acho que ele está querendo mostrar. Ele está querendo calar a boca de todo mundo que o vem criticando há bastante tempo. Então, pode ser, né, que realmente seja uma boa. Agora, tem que ser nessas condições aí, ó. Ele quer o dinheiro na conta dele. De onde vai vir o dinheiro na conta dele? Se o Cruzeiro vai fazer esse favor para os demais times brasileiros, seja o Atlético, seja qualquer outro time. Eu vi que teve proposta do Grêmio, né? O Grêmio, meu amigo Lucas Tanaka, trouxe até a informação que o Filipão mesmo ligou para ele. Ligou para o Dudu para convencer ele que o Grêmio é o maior rival do Atlético hoje, é o Grêmio. Pois é, aí, tipo assim, é outro time que também que tá precisando reforçar o elenco, está precisando ter um jogador que tenha qualidade como o Dudu, nas suas boas fases, né, no seu bom desempenho, já demonstrou que tem. É igual você falou, tecnicamente falando, é um excelente jogador. Agora, precisa estar em condições de desempenhar, precisa ter, né, todas as condições para recuperar o bom futebol que já demonstrou. É isso aí, torcedor do Galão da Massa. Tudo indica que Dudu será mesmo o reforço do Galo nesta janela de transferência que abre no dia 2 de junho. O atleta já teve seu contrato rescindido com o Cruzeiro. As partes lá entraram ele entrou num acordo com a diretoria do Cruzeiro e decidiu lá por rescindir o contrato. Aceitou uma redução, né, no valor da multa
que já que essa multa de rescisão era 63 milhões, parece que fechou em 15 milhões e parcelado em 24 vezes, né? Como trouxe aí a informação o Breno Galante, falando que esse valor aí dá mais ou menos 625 mil por mês que o atleta teria direito. Para vir para o Galo, o atleta deve aí aceitar uma redução salarial, provavelmente aí pela metade do que ele recebia no Cruzeiro, né, cerca de 1.800.000. Ele deve chegar no Cruzeiro, no Galo, perdão, recebendo aí cerca de 900 mil mensais. Deve ficar mais ou menos nessa média aí de salário para o Dudu. E como o Breno Galante falou, o Atlético, os diretores já diziam que o Galo precisaria vender nessa janela de transferência para poder equilibrar as contas. Trazer o Dudu, mesmo que de graça, fechando aí só apenas os vencimentos com ele, e depois falar que não tem mais orçamento para contratações, vai ser a gota d'água, né? Um erro gigantesco que a diretoria vai fazer, porque o Galo precisa de contratações para o meio campo, um volante é a posição ideal para o Galo reforçar, e o zagueiro, né? Se o Galo contratar o Dudu e não tiver dinheiro para essas contratações, será de tremendo amadorismo da diretoria. Quero sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.